Pronto, pessoal, começou a gravação. Então, bom dia a todos. Hoje a gente começa um assunto novo no curso. Nós estamos agora no quarto conjunto de transparências, que coincidentemente refere-se ao capítulo 4 do livro do Harrington. Daqui para frente nós vamos tratar da construção de soluções. Primeiro, capítulo 4 do Harrington, em coordenadas cartesianas, que vai ser, junto com o que a gente viu antes, a matéria da primeira prova. E, posteriormente, o capítulo 5 vai ser a construção de soluções em coordenadas cilíndricas e, finalmente, em coordenadas esféricas. Então, aqui vai ficar claro o procedimento adotado, por exemplo, no livro do Harrington, para fazer a utilizar os potenciais vetores na construção de soluções. De maneira que, se tudo correr bem, depois da primeira prova, essa técnica vai ficar mais tranquila para vocês, tá? Porque não vai ser mais novidade. Em compensação, em coordenadas cartesianas, temos as funções mais simples, que são senos, cossenos, exponenciais complexas. Então, é o melhor jeito da gente começar a estudar essa técnica de construção de soluções. Tá? Antes de prosseguirmos, uma motivação. Puxa vida, mas para que um curso para ficar resolvendo problemas canônicos, guias retangulares, cavidades, cilindros? Por que a gente precisa disso? Bom, em primeiro lugar, porque você está na linha APE, antenas, propagação e teoria eletromagnética, eletromagnetismo. Em segundo lugar, porque resolvendo problemas, vocês acabam exercitando vários conceitos, princípio de equivalência, condições de contorno e por aí vai. E, ao mesmo tempo, você vê as consequências da interação do campo eletromagnético com diferentes meios, com diferentes geometrias. De uma maneira ou de outra, você acaba aprendendo um pouco mais sobre a teoria. E, finalmente, pensando de uma maneira mais prática, se vocês estão nessa linha de pesquisa, com exceção, parece que do Gabriel, se vocês estão nessa linha de pesquisa que provavelmente, não necessariamente, mas provavelmente, com algum professor, você vai trabalhar com simulação envolvendo o campo eletromagnético, tá? Seja lá qual for o método numérico ou assintótico a ser utilizado. E em algum momento você vai ser obrigado a comparar resultados com resultados obtidos previamente. E esses problemas canônicos são belos candidatos para você fazer essa comparação na tentativa de buscar bugs que eventualmente você tenha nos seus programas, nos algoritmos que vocês estão ou irão implementar ou aperfeiçoar. É sempre interessante você comparar, por exemplo, com um problema canônico, onde a solução analítica é relativamente mais simples de ser implementada e, consequentemente, a quantidade de bugs é menor, para depois de você fazer comparação, estudo de convergência, etc, etc. Porque não se esqueça dos 2 mandamentos do programador. Os 2 mandamentos do programador são o seguinte: o primeiro mandamento é todo o código, todo o programa tem bug. Todos eles. Todos os programas têm bug. O segundo mandamento é: enquanto você não acreditar no primeiro mandamento, você nunca vai achar os bugs, ou pelo menos todos os bugs do seu programa. Então, várias dessas soluções que nós vamos estudar daqui para frente, até o final do curso, poderão, eventualmente, ser úteis para alguns de vocês na hora de comparar a simulação numérica com algum problema que possui solução analítica antes de partir para aquelas geometrias que realmente interessam, que não possuem solução analítica.
Então, a gente vai começar a resolver esses problemas na aula de hoje em coordenadas cartesianas. E fazendo aqui uma rápida revisão, lógico que você já sabe isso aqui decor e salteado, mas serve inclusive para ajustar aqui a minha anotação, tá? Que é a anotação que eu uso nas notas de aula e às vezes é um pouquinho diferente da anotação que você encontra no livro do Harrington. Então, as coordenadas cartesianas, elas ajudam a localizar um determinado ponto onde você vai calcular, ou, se você preferir, né, observar o campo eletromagnético. Então, essas coordenadas são as coordenadas x, y, z. Aqui estão os eixos definidos da maneira usual. Só que para não ter que escrever o tempo todo x, y, z, muitas vezes a gente usa esse vetor R. A letra R com esse vetorzinho em cima. Então, R com vetorzinho em cima representa a posição do ponto, cujas coordenadas são x, y, z. E aqui está, se eu não estou enganado, a definição geométrica das direções unitárias correspondentes. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é não confunda, apesar delas estarem relacionadas entre si, mas não confunda coordenada x, y, z com base vetorial. X, chapéu, y, chapéu e z, chapéu. As coordenadas escalares localizam o ponto. Uma vez localizado o ponto, ali você define uma base vetorial ortogonal. No nosso caso, é a base cartesiana, x, chapéu, y, chapéu e z, chapéu. E essa base vetorial, definida neste ponto, ajuda, né, a você a representar campos vetoriais. Campo elétrico, campo magnético e por aí vai. Como se define a base vetorial? Você está cansado de saber. O z chapéu aponta paralelo ao eixo z e por aí vai. Mas eu gosto de mostrar essa figura porque este conceito depois é estendido para os outros sistemas de coordenadas, onde às vezes a identificação geométrica não é tão trivial como aqui. Por definição, a direção, por exemplo, z chapéu, é definida da seguinte maneira. Você pega o lugar geométrico, a superfície, onde a coordenada z é constante, e a normal à superfície, apontando na direção de crescimento daquela coordenada, é a base correspondente, é a direção correspondente. Então, obviamente, no caso das coordenadas cartesianas, essas superfícies onde ou o x, ou o y, ou o z são constantes, são planos. E aqui estão, né, os planos, ou pelo menos parte desses planos, desenhadas com as direções, as normais a esses planos desenhadas em vermelho. Então, para cima é a direção z chapéu, para cá ó, é a direção x chapéu, e para cá a direção y chapéu. Quando você faz essas direções virem para o ponto, né, para o ponto onde você está observando, ali naquele ponto você tem a sua base vetorial, que ajuda você a descrever um campo vetorial ou até mesmo o próprio vetor posição R. Então, repare, o vetor posição R, aqui em azul, ele é descrito nessa base cartesiana como x na direção x, mais y na direção y, mais z na direção z. Em relação ao que foi dito até o momento, alguma pergunta? Essa base vetorial, x chapéu, y chapéu e z chapéu, tem algo que a torna mais interessante do que as outras. É lógico que esse mais interessante depende da geometria. Se a sua geometria tiver cilíndrica, é lógico que você vai usar a base, as coordenadas cilíndricas. Mas essa base cartesiana tem uma característica que as outras não possuem. A base é constante.
repare que independentemente da posição do pontinho azul, da posição do observador, independente da posição desse ponto, as direções X, chapéu, Y, chapéu e Z, chapéu são a base translada, ela não rotaciona, ela translada. As coordenadas mudam, X muda, né? Y varia com a posição, Z com a posição, em princípio, mas a base vetorial não, ela é constante. Torna a base cartesiana bastante atraente, por exemplo, quando você quer provar identidades vetoriais, etc, etc. Tá? Isso, infelizmente, não vai acontecer com a base vetorial cilíndrica, muito menos com a base vetorial esférica. Quando chegar na hora, a gente fala mais sobre esse assunto. No caso da base cartesiana, é simplesinho, como vocês já viram em tantas outras disciplinas. Vamos prosseguir. Então, construção de soluções. Nós vamos construir soluções TE e TM em relação a uma determinada direção, que no caso das coordenadas cartesianas retangulares, ou vai ser a direção X, ou vai ser a direção Y, ou o que geralmente é usado, né, mas não é necessariamente obrigatório, em relação à direção Z. Mas antes disso, a gente tem que entender por que soluções TE e TM. Como é que eu sei que, estudando soluções TE e TM, eu não estou deixando de lado nenhuma outra solução? Por que as soluções TE e TM formam uma base completa para representar os meus problemas? Então, a gente vai tentar provar isso aqui, ó, sempre assumindo meios lineares, homogêneos, isotrópicos e sem fontes, fazendo a análise na notação, usando a notação fasorial no domínio da frequência, de volta nas equações fundamentais, são as equações de Maxwell. Então está lá a lei de Faraday. Então, rotacional de E igual a menos J ômega mi H. Esse mi pode ser complexo sem problema nenhum. Meio sem fontes. Então, repare que aqui não aparece a corrente magnética, porque o meio é sem fontes. E aí eu vou tirar aqui, ó, o divergente dos dois lados. E a gente sabe da identidade vetorial que divergente de um rotacional é zero. Consequentemente, para meios sem fontes, né, a lei de Gauss magnética já está implícita dentro da lei de Faraday. E o mesmo acontece para a lei de Gauss elétrica. Ó. Se a gente pegar a lei de Ampère, lembrando que a corrente elétrica fonte não aparece aqui, porque eu estou dizendo, ó, isso aqui só vale para meios sem fontes. Se eu tirar o divergente dos dois lados, eu também chego à conclusão que o divergente de E é igual a zero. Então, para meios lineares, homogêneos, isotrópicos e sem fontes, nós não precisamos das leis de Gauss para resolver o problema. Eu não estou dizendo que isso é sempre assim. É só para meios lineares, homogêneos, isotrópicos e sem fontes. As leis de Gauss não são necessárias. A informação contida nelas já está implícita nas leis de Ampère e nas leis de Faraday. Consequentemente, quando eu penso em condições de contorno, né, usando o raciocínio parecido, chegamos às conclusões que, quando temos meios lineares, homogêneos, isotrópicos e sem fontes, nós só precisamos das duas condições de contorno que envolvem as componentes tangenciais do campo elétrico e as componentes tangenciais do campo magnético. Porque são as duas condições de contorno que vêm, ó, das leis de Ampère e de Faraday. As outras condições de contorno para as componentes normais não são necessárias para resolver o problema. Lembrando que aqui MS ou JS só vão aparecer, né? Ou se você imprimir essas fontes na interface, ou, no caso do meio 1, por exemplo, ser um condutor perfeito.
Se ele for um condutor elétrico perfeito, vai aparecer esse JS na superfície. Se esse meio 1 for um condutor magnético perfeito, vai aparecer esse MS na superfície. Por exemplo, dois meios dielétricos sem nenhuma fonte. Isso aqui vai dizer que componente tangencial de campo elétrico é contínua através da interface, componente tangencial de campo magnético contínua através da interface. Então, apenas as condições de contorno sobre as componentes tangenciais são necessárias. E aí, ó, pensa um pouquinho lá no capítulo 3, no teorema da unicidade. Também foi dito, foi pensado, colocado em termos das componentes tangenciais de campo elétrico e de campo magnético. As coisas se fecham. Uma coisa corrobora a outra. Bom, voltando às leis... perdão, desculpa. Alguma pergunta até o momento? Então, lembrando que nessas condições aqui, ó, só precisamos destas duas equações. Vamos agora trabalhar essas duas equações, lembrando que são equações vetoriais. Então, escondidinho aqui dentro, ó, temos 3 equações escalares na lei de Faraday e outras 3 equações escalares na lei de Ampère. Em coordenadas cartesianas, vamos mostrar essas 6 equações. Estão aqui, ó. São as 6 equações. Os componentes x, y e z de cada uma das equações. Então, são essas as 6 equações que eu preciso para resolver o problema, se o meio for linear, homogêneo, isotrópico e sem fontes. E aí a gente vai manipular essas equações, ou seja, eu vou substituir uma equação dentro da outra. Eu não vou fazer isso daqui, isso daí não é difícil, pois vocês, com calma, repetem pelo menos para uma delas. Mas se vocês começarem a manipular essas equações, ou seja, deriva esta equação aqui em relação a y, por exemplo, vai ficar aqui derivada de hx em relação a y, parcial, né? E aqui vai ficar uma derivada dupla em relação a y, aqui vai ficar uma derivada dupla em relação a y e z, e substitui essa derivada em relação a y, por exemplo, aqui, ó. Vai fazendo isso, vai reescrevendo, tira a derivada, substitui, e você consegue reescrever essas 6 equações em outras 6 equações que contêm a mesma informação que você tem nesse slide. Então, por exemplo, você consegue chegar nesta equação aqui, ó, a partir daquelas 6 anteriores. É uma equação que do lado esquerdo só envolve a componente x do campo elétrico, e do outro lado, ó, envolve a componente, lógico, e suas derivadas, né? E do outro lado envolve as componentes z do campo elétrico e do campo magnético. Você consegue também chegar nessas outras equações aqui, ó. Essa segunda equação, ó, envolve de um lado a componente y do campo elétrico e do outro lado as componentes EZ e HZ. Aqui embaixo, ó, componente x do campo magnético de um lado e do outro, ó, EZ e HZ. Aqui, ó, componente y do campo magnético de um lado e do outro, ó, EZ e HZ. Ou seja, dadas as condições de contorno, você tem as componentes x e y dos campos elétrico e magnético em função das componentes z do campo elétrico e do campo magnético. Sendo que essas componentes z do campo elétrico e do campo magnético, cada uma delas, individualmente, satisfaz a equação de onda homogênea. Em outras palavras, dadas as condições de contorno do problema, se você calcular o EZ e o HZ, todo o campo eletromagnético é definido. Você tem todas as demais componentes do campo elétrico e do campo magnético em função do EZ e do HZ.
Ou seja, você consegue transformar um problema vetorial em dois problemas escalares. A solução desta equação, a solução do EZ, e nesta outra, a solução do HZ. Tá? Isso daqui, ó, depois vocês conseguem, façam pelo menos para uma equação, para vocês verem que daquelas 6 anteriores, vocês chegam nessas 6 aqui. Em outras palavras, estas 6 equações carregam toda a informação que você tem nas leis de Ampère e de Faraday. De certa forma, elas estão aqui, só que reescritas. Alguma pergunta em relação a essas equações? Então, as observações que estão aqui do lado já foram feitas, né? Então, sendo meio sem fontes, EZ e HZ satisfazem a equação de onda homogênea, dadas as condições de contorno, ou alguns chamam condições de fronteira, depende da geometria, né? As demais componentes do campo elétrico e do campo magnético são obtidas a partir, ó, de derivadas de EZ e de HZ. Por causa disso, nós chegamos na seguinte conclusão. Ó. Existem 3 soluções independentes, onde qualquer outra solução mais complexa é uma combinação linear, já que os meios são lineares, né? Uma combinação linear destas 3 soluções. Uma solução, que a gente chama de transversa elétrica, por definição, é aquela onde o EZ é igual a zero e o HZ é diferente de zero. Outra solução que a gente chama de transversa magnética, onde o HZ é obrigatoriamente nulo, enquanto que o EZ é obrigatoriamente diferente de zero. A gente chama essa solução de TM em relação a Z, porque são as componentes Z que aparecem aqui, ó, do campo elétrico e do campo magnético. E, consequentemente, tem uma solução particular onde os dois são nulos. Isso é chamado uma solução transversa elétrica e magnética, TEM, em relação a Z. Ou seja, se eu estudar as soluções TE, TM, e se houver TEM de um determinado problema, eu estou resolvendo o problema para qualquer situação, que qualquer campo é dado pela combinação linear destas 3 soluções. E com isso eu transformo um problema vetorial na solução de 2 problemas escalares simples, mais simples. Isso porque a gente vai ver que, a gente não vai ver, mas vai ficar mais ou menos implícito na hora que você resolver alguns dos problemas do Harrington, que a solução TEM, se for possível, vai ser sempre um caso particular, ou de uma TE, ou de uma TM, fazendo os autovalores tendendo para zero, se for possível a solução para aquela geometria. Então, aqui no curso, a gente vai simplesmente estudar soluções TE e TM, com a garantia de que a combinação dessas soluções nos descreve qualquer outra possível solução, mantidas as mesmas condições de contorno. Até o momento, alguma pergunta? As 6 equações foram manipuladas, eu vou voltar atrás. As 6 equações foram manipuladas para dar isso daqui, ó. Mas é óbvio, já que não há nenhuma preferência aqui por direção, que eu podia ter reescrito isso de tal forma que aqui, ó, em vermelho, aparecessem as componentes EX e HX, ou Y e HY. Então, não é obrigatório que essas soluções sejam relativas à direção Z. Você pode ter soluções TE
TM e TEM em relação à direção Z, ou em relação à direção X, ou em relação à direção Y. E soluções TE e TM em relação a X são combinações lineares de soluções TE e TM em relação a Z, por exemplo, e vice-versa. Então, dependendo da geometria do problema, dependendo das condições de contorno, vai ter hora, como a gente vai ver mais tarde, em que é melhor usar os modos TE e TM em relação a X ou em relação a Y do que em relação a Z. Quem vai definir isso vai ser o problema, vai ser a geometria. E vamos estudar alguns problemas ao longo das próximas aulas. Então, observe que podemos manipular as leis de Ampère e Faraday de forma a obter o campo eletromagnético em função de EX e HX ou em função de EY e HY, ao invés de EZ e HZ, como a gente fez no slide anterior. Então, qualquer solução, por mais arbitrária que seja, sendo meio linear, homogêneo, isotrópico, etc., pode ser dada como combinação lineares de soluções TE e TM. Então, toda vez que for possível, nós vamos estudar essas soluções, né? E com a garantia de que estamos resolvendo o problema da maneira mais completa possível, tá? Muitos de vocês já viram isso na graduação. Por exemplo, solução dos modos dentro de um guia retangular. Isso já foi visto, de alguma maneira, na graduação por alguns de vocês. O que nós vamos fazer aqui, e talvez seja uma novidade para a maioria de vocês, é que estas soluções TE e TM vão ser construídas com a ajuda do potencial vetor elétrico e do potencial vetor magnético, que a gente já viu em aulas anteriores. Em antenas, esses potenciais são usados para você calcular campo radiado por fontes de corrente. Aqui no curso, né, eles vão ser usados basicamente para construir soluções. É uma ferramenta matemática que vai permitir a gente, através de um processo quase que único, né, idêntico para diferentes sistemas de coordenadas, vai permitir que a gente construa soluções TE e TM nos diferentes sistemas de coordenadas que vamos estudar aqui no curso. Vamos estudar só 3 deles, que são geralmente os mais usados, né? É o cartesiano, o cilíndrico e o esférico. Então, os potenciais vetores também servem, não são os únicos, não é a única ferramenta, mas eles também servem para construir soluções TE e TM. Vamos ver como? Então, sem maiores explicações, vamos assumir o seguinte: eu tenho o potencial vetor F, o potencial vetor elétrico F, nulo. Meio sem fontes, tá? Ou seja, não é a matéria de antenas. Eles vão ser aqui usados como ferramentas matemáticas para solução, para construção dessas soluções. Já o potencial vetor magnético A, ele só tem uma componente vetorial na direção Z. Esse Z aqui em negrito é o Z unitário, tá, pessoal? E essa componente na direção Z é representada por essa função escalar, psi. De tal maneira que, como o potencial vetor magnético satisfaz a equação de onda vetorial, em coordenadas cartesianas, essa função escalar, esse potencial escalar psi, também satisfaz a equação de onda homogênea, só que escalar, a equação de Helmholtz. Tá? Essa função escalar varia, né, em princípio, né, com as coordenadas x, y e z. Então, se eu assumir que esse potencial vetor magnético tem apenas a componente psi na direção z, e se eu substituir essas expressões de A e de F naquelas que me dão os fasores campo elétrico e campo magnético, depois
eu gostaria, né, não vou cobrar isso de ninguém, mas que vocês fizessem essas contas aqui, ó, pelo menos uma vez na vida. Pega o potencial vetor, faz o F igual a zero, pega o A, diz que ele só tem componente psi na direção Z, e vocês vão encontrar, ó, essas relações para as componentes cartesianas do campo magnético e do campo elétrico. E reparem, o Hz identicamente nulo nesta situação. Isso daqui, ó, estas equações vão, junto com as condições de contorno do problema, vão ajudar você a construir as soluções TM em relação a Z. TM em relação a Z. Você vai precisar sempre ter do lado essa tabela, quando você for construir uma solução TM em relação a Z. Que você vai transformar um problema vetorial, ó, num problema escalar. Tudo que você vai precisar é achar a função psi, o potencial psi correspondente. Uma vez calculado o psi, você tem todas as componentes do campo eletromagnético. Só que as condições de contorno, a gente aprende, é em relação às componentes tangenciais do E e do H. Então, sem essa tabela, você está lascado. Porque, dada a condição de contorno, você tem que saber se ela vai ser imposta sobre a função psi ou sobre uma derivada dessa função. A não ser que você tenha uma memória de elefante, você vai precisar da tabela para saber, ó, eu tenho que zerar a componente EX naquela parede, porque é um condutor elétrico perfeito. O que eu tenho que zerar é a função psi ou a derivada daquela função em relação à normal? É uma condição de contorno de Dirichlet ou de Neumann? Então, para você saber, você tem que ter essa tabela do seu lado. Porque você vai resolver o problema em cima da função psi. Mas a condição de contorno ela é dada em cima das componentes tangenciais do campo elétrico e do campo magnético. Então, essa tabela é fundamental nos próximos problemas, quando o seu desejo for construir solução TM em relação a Z. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, eu tenho uma pergunta para vocês. E se, por acaso, a solução que eu busco for uma solução TE em relação a Z? O que você acha que ele tem que fazer? Oi? Alô? Tem alguém aí? Se eu quiser uma solução TE em relação a Z, o que eu tenho que fazer? Alô? Tem alguém aí? Professor, aí no caso seria zerar a componente EZ? Isso, mas mais especificamente em relação a essa linha aqui, ó. Se eu, ao invés de TM em relação a Z, eu quiser TE em relação a Z, o que você acha que ele tem que fazer? Um chute. O que você faria? Se você estivesse desesperado e você precisasse disso para salvar a sua vida, o que você faria aqui de diferente? O psi no vetor A te deu TM. Se você quiser TE, onde é que você acha que tem que colocar esse psi? Chutando, colocaria no F, né? No F, exatamente. Então repare, se ao invés de zerar o F, você zerar o A, e no caso do F, dizer que ele só tem componente na direção Z, repare que eu vou usar o mesmo símbolo.
Mas esse psi não é o mesmo psi do slide anterior. Esse é um psi-TE. O outro era um psi-TM. Esse é um psi-TE. Quando você resolver, a solução dessa equação vai ser diferente. Tá? Só que, como no livro do Harrington, a gente não vai ficar carregando a notação. Então, independente de ser TE ou TM, eu vou usar sempre o mesmo símbolo para o potencial escalar correspondente. Certo? Só que agora, como é o A que é igual a zero e o F, que só tem componente na direção Z, quando você substituir nas relações que te dão o campo elétrico, as componentes cartesianas do campo eletromagnético, você vai chegar nessas relações. Onde agora é o EZ que é zero. Agora o que é Z? O EZ que é igual a zero. E, consequentemente, como as expressões para o EX, EY, HX, HY, HZ não são as mesmas do slide anterior, mantidas as mesmas condições de contorno, a solução do psi vai ser outra. Por exemplo, o que era Dirichlet vira Neumann, o que era Neumann vira Dirichlet, e você tem um outro conjunto de que vão ser as soluções TE. As duas combinações lineares destas duas soluções representam qualquer campo, por mais arbitrário que seja, desde que as condições de contorno não sejam alteradas. E, como a outra, essa tabela também vai ser importante para você quando o seu desejo for achar as soluções TE. Porque você vai resolver um problema escalar, você tem que achar o psi, mas as condições de contorno vão ser dadas em cima de componentes tangenciais do campo elétrico e ou do campo magnético. Então você vai precisar dessa tabela aqui, ó. Você vai transportar, né, a condição de contorno do campo elétrico ou do campo magnético para o potencial. Você precisa saber se o que você tem que zerar ou não, enfim, naquele contorno, naquela fronteira, é a função ou, por exemplo, a derivada da função. Isso você descobre olhando para a geometria e para essa tabela aqui, ó. Então, eu também recomendo que cada um de vocês deduza estas equações pelo menos uma vez na vida. Substitua isso daqui aqui dentro e vê que vai dar essas seis expressões aqui. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Nem sempre o ideal, isso vai depender da geometria, vai depender das condições de contorno, mas nem sempre o melhor é escolher soluções TE e TM em relação a Z. Vamos ter problemas onde o melhor é escolher TE e TM em relação a X ou em relação a Y. Então, nós precisamos de outras 4 tabelas que vão ser usadas ou não, dependendo do problema. Então, como é tudo aqui cut and paste, e se eu não errei, aqui está a tabela, as tabelas para os demais casos. E aí, se você desejar, verifique. Como você já tem os resultados para TE e TM em relação a Z, para obter os demais casos, é só fazer permutação cíclica de símbolos. O que é X vira Y, o que é Y vira Z, o que é Z vira X, e com isso você consegue, sem ter que derivar tudo de novo, né, chegar nessas relações. Então, se por acaso você desejar TM em relação a X, é só fazer o A na direção X e não mais na direção Z. Ó. O potencial vai ser outro, mas eu estou usando o mesmo símbolo. E aí você vai ver, ó, que as relações entre o potencial e as componentes cartesianas do campo elétrico e do campo magnético são essas daqui, ó, onde agora o HX aqui é zero. Se você quiser TE em relação a X, é só zerar o A e fazer a componente X do
campo do potencial vetor elétrico igual a psi. Ó. E você vai chegar nestas outras relações, onde o EX ó, é igual a zero. E, finalmente, mesma coisa para o Y. Então, aqui, ó, você tem as 6 relações, as 6 tabelas que te fornecem as soluções TE e TM em relação a X, ou em relação a Y, ou em relação a Z. E é possível você mostrar que, por exemplo, estas soluções aqui são combinações lineares de TE e TM em relação a Z, ou TE e TM em relação a X. Tá? Isso eu vou deixar vocês para se divertir com isso mais tarde. Em relação a essas relações, essas tabelas, né, eu chamo de tabelas. Alguma pergunta? Então, apesar do tamanho das equações, lembra que elas ajudam, porque você está transformando um problema escalar, determinar uma função escalar psi que atenda às condições de contorno do seu problema. E isso serve tanto para a solução de problemas analíticos como solução de problemas numéricos, ou seja, simulações numéricas. Você também pode simular problemas separando em solução TE e solução TM, como no caso do trabalho computacional. Espalhamento, como também tá? No caso do livro do Harrington e nas nossas notas de aula, nós vamos resolver a solução analítica. E esses problemas que possuem solução analítica são aqueles onde a equação de onda, a equação de Helmholtz, a equação de onda homogênea do nosso psi, seja ele TE ou TM, seja a solução, né, TE ou TM, essa equação de onda possa ser resolvida usando separação de variáveis. Os problemas analíticos que nós vamos resolver aqui no curso são aqueles onde a equação de onda pode ser resolvida usando separação de variáveis. Possível, só alguns problemas. Os demais têm que ser resolvidos numericamente. E aí a pergunta: como é que eu sei que um problema pode ser resolvido usando separação de variáveis? Então, antes de prosseguir, né, mostrando a primeira solução da aula ou do curso, né, que vai ser o guia de onda retangular, né, a gente precisa responder essa pergunta: como é que eu sei a priori, dada uma geometria, como é que eu sei a priori que a separação de variáveis pode ser utilizada? Então, separação de variáveis em coordenadas cartesianas. Então, observe que, independente da solução ser TE ou TM, o potencial escalar satisfaz a equação de onda homogênea. Laplaciano de psi mais k ao quadrado de psi igual a zero. O epsilon, o mi podem ser complexos, podem ser negativos, não tem importância. A equação é sempre essa daqui, se o meio for linear, homogêneo, isotrópico e sem fontes. E aí, separação de variáveis significa o seguinte: no caso de coordenadas cartesianas, significa que esse potencial psi, independente dele ser TE ou TM, é dado por este produto. Ou seja, de uma função que só depende de x, que eu vou chamar de xão nas notas de aula, vezes uma função que só depende de y, que eu vou chamar de yzão. E, finalmente, uma função que só depende de z, que eu vou chamar de zão. Ou, de uma maneira mais geral, mais interessante, dependendo da maneira como cada um pensa, de uma função
que não depende nem de y nem de z, vezes uma função que não depende nem de x e nem de z, vezes uma função que não depende nem de x e nem de y. Porque, por exemplo, pode ser que o seu problema não dependa de z. Pode ser que z seja uma constante, 1. Ou seja, 1 é algo que não depende nem de x nem de y. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Se isso for possível, se essa solução é desta forma, olha o que acontece quando você substitui na equação de onda. Então, tudo que eu fiz aqui foi trocar o psizão pelo produto xzão, yzão, zzão. Ó. E aí, da definição do Laplaciano em coordenadas cartesianas, esse Laplaciano é reescrito dessa maneira. É a derivada dupla parcial, né, em relação a x, mais a derivada dupla em relação a y, mais a derivada dupla em relação a z. Mas como o yzão e o zzão não dependem de x, eu posso passar esse produto aqui para fora. E aqui fica só a derivada segunda da função x maiúscula em relação a x. Aqui vai ficar só a derivada segunda da função que só depende de y em relação a y. E, finalmente, ó, a derivada segunda da função que só depende de z em relação à coordenada z. E aqui, ó, esse termo aqui, k ao quadrado, xzão, yzão, zzão. E aí, como eu busco uma solução não trivial, eu posso dividir os dois lados dessa igualdade aqui, ó, pelo produto xzão, yzão, zzão. Então, eu vou de 0 dividido por algo diferente de 0, né, vai dar 0. Eu reescrevo, depois de dividir esta última igualdade pela função psi, olha o que acontece. E aqui está a grande vantagem, né, do problema poder ser resolvido usando separação de variáveis. Repara, este primeiro termo aqui só depende de x. Repare que este termo não depende de y nem de z. Este outro termo só depende de y, este termo só depende de z, e para qualquer ponto de observação dentro do domínio onde o problema está sendo resolvido. Para qualquer ponto com qualquer x, y, z, qualquer coordenada x, y e z, qualquer triplo x, y e z, este somatório tem que ser constante. Só tem uma maneira disso acontecer, é se cada um desses termos individualmente for uma constante. Ou seja, quando eu posso usar separação de variáveis, eu transformo uma equação diferencial de 3 variáveis, x, y e z, eu transformo isso em 3 equações diferenciais, onde uma delas só depende de x, a outra só depende de y e a terceira só depende de z. E isso simplifica o problema extraordinariamente, a ponto de eu conseguir resolvê-lo analiticamente. A pergunta que fica agora é a seguinte: mas como é que eu sei a priori, como é que eu sei antes de resolver o problema que a solução tem esta forma? Como é que eu sei a priori? Alguém gostaria de responder? Como é que você sabe a priori que a sua solução vai ter essa forma aqui, ó? E, consequentemente, você vai conseguir desacoplar uma equação diferencial ordinária de segundo grau de 3 variáveis em 3 equações diferenciais, onde cada uma depende só de uma variável. Como é que você sabe a priori que isso é verdade? Alguém se habilita?
Então, eu vou mostrar primeiro com um caso particular, que é o guia retangular. Perdão, cadê o negócio? Ah, não, pessoal, eu já tinha visto isso em ondas planas. A explicação, né, do porquê já foi dada numa aula anterior, na semana passada, em ondas planas. Puxa vida, agora, como eu falei sobre isso, eu esqueci. Eu vou rapidamente sair dessa transparência, eu vou repetir o slide que a gente já tinha visto em ondas planas, até, né, para relembrar. Eu estava achando que a gente ia ver aqui, mas eu tinha visto isso antes. Vocês me desculpem, só rapidinho aqui, ó. Estou voltando no conjunto número 3 de transparências, onde a gente já tinha resolvido onda plana usando separação de variáveis, e esse slide já tinha ficado lá. Depois eu vou até pensar se não é caso de repetir de novo aqui, ó. Vou andar mais rápido, tá, pessoal? Então, isso aqui eu voltei lá no conjunto número 3 de transparências. Como é que a gente sabe a priori que a gente pode usar a separação de variáveis? Então, como exemplo, o guia retangular. Então, a gente vai, daqui a pouco, se tudo correr bem, a gente vai resolver os modos TE e TM dentro de um guia retangular. E, logicamente, que a gente vai escolher os eixos, ó, como estão indicados aqui na figura. De tal maneira que, olha só, nós temos aqui, ó, 4 superfícies, são as paredes laterais do guia. Esse guia é suposto infinito para um lado e para o outro, né? Tanto para Z tendendo para o infinito, como para Z tendendo para menos infinito. Então, temos 4 condições de contorno, 4 paredes. 2 dessas paredes ficam em planos onde x é constante. Ó. Esta daqui e esta daqui ficam em planos onde o x é constante, enquanto que y e z variam livremente, né? Desde que eu não saia de dentro do guia. Enquanto que as outras paredes estão em planos onde o y é constante, enquanto que o x e o z podem variar livremente. Então, ó, eu tenho lá o meu potencial psi, não importa se ele é TE ou TM. E vou impor as condições de contorno primeiro nessas 2 paredes, onde o x é constante. Não importa se são condições de Dirichlet ou Neumann, se é em cima da função ou da derivada. O fato é que, para que isto daqui, essa função psi, tenha um certo comportamento, por exemplo, ela tem que ser nula naquela parede, ou a derivada dela tem que ser nula naquela parede. Para isso acontecer, independente das coordenadas y e z, só tem um jeito. É a variação em relação a x ser independente das variações em relação a y e z. Porque independente das coordenadas y e z, ó, essa função f vai variar. Mas essa x nesta parede ela não vai variar, nem a sua derivada. Seja ela qual for, em relação a x, perdão. Se você agora passar para as outras 2 paredes, você vai chegar à conclusão que o mesmo tem que acontecer em relação à variável y, e, consequentemente, para este problema, a sua função, o seu potencial escalar vai ter essa forma. Ou seja, este problema aqui pode ser e será resolvido usando separação de variáveis. Então, a resposta é a seguinte: você sabe que pode aplicar a separação de variáveis se todas as condições de contorno, todas, sem exceção, estiverem em ou fronteira, né? Estiverem em superfícies onde em todas essas superfícies uma das coordenadas é constante, enquanto que as outras variam livremente dentro daquele domínio. Então, este tipo de estrutura pode ser analisada usando separação de variáveis em coordenadas cartesianas. Se eu fechar aqui na frente com uma parede e lá atrás com outra parede, ou seja, formar uma caixa de sapato, um paralelepípedo, eu também posso resolver o problema usando separação de variáveis
em coordenadas cartesianas. Eu escolher mal o meu sistema de coordenadas. Por exemplo, o guia é retangular, mas eu escolhi este sistema aqui, ó, para resolver o problema. Neste caso, eu não vou poder usar separação de variáveis. Nem neste outro caso, ó. Se o seu guia tiver uma seção reta triangular, você não vai poder resolver o problema usando separação de variáveis. Essa superfície aqui, ó, essa parede aqui, por exemplo, não está, apesar de ser plana, não está num plano onde uma das 3 coordenadas é constante. E existem outras geometrias onde você pode aplicar separação de variáveis, porém não em coordenadas cartesianas. Por exemplo, cabo coaxial. 2 cilindros concêntricos, um de raio A, outro de raio B. O problema aqui dentro, entre os cilindros, vai ser resolvido usando separação de variáveis, mas não em coordenadas cartesianas, e sim em coordenadas cilíndricas. Vai ser assunto, né, para a segunda metade do curso. Espalhamento de uma onda plana por uma esfera pode ser resolvido usando separação de variáveis, só que em coordenadas esféricas. E por aí vai, tá? Então, não é difícil, muito pelo contrário, é mais fácil do que você imagina saber a priori se um problema pode ou não ser resolvido usando a tal da separação de variáveis. Então, os problemas que nós vamos resolver aqui no curso, você pode aplicar separação de variáveis. Agora sim, alguma pergunta? Olhando para a geometria e determinando que a separação de variáveis pode ser utilizada, olha o que acontece. Cada um desses termos é uma constante. E aí, por exemplo, para o primeiro termo, a gente vai definir essa constante como sendo menos k índice x ao quadrado. Por que menos e por que ao quadrado? Porque, se definir desse jeito, a solução, ó, é simples. Ou é uma combinação de senos e cossenos, com o argumento k índice x vezes x. Para não falar k índice x, eu vou chamar de kx. Kx vezes x. Ou então, se você sabe de antemão que vai ter propagação naquela direção, provavelmente vai ser melhor usar exponenciais complexas, cujos argumentos vão ser menos j, ou menos ou mais, né? J, raiz de menos 1, né? Kx vezes x. Menos para propagação na direção x positiva, mais para propagação na direção x negativa. Porque a nossa variação fasorial com o tempo é e elevado a mais j ômega t. Então, menos j kx vezes x, propagação na direção x, mais j kx vezes x, propagação na direção menos x. E você faz igual para as demais funções, trocando o x ou por y ou por z. E finalmente, e antes disso, como essas soluções estão acopladas entre si através da equação de onda, o kx, o ky e o kz não podem ser completamente arbitrários. Eles têm que ser tais que, além de satisfazer, né, as condições de contorno, eles têm que satisfazer essa relação, que vem da equação anterior, do slide anterior. O kx ao quadrado mais o ky ao quadrado mais o kz ao quadrado obrigatoriamente tem que ser igual, esse somatório tem que ser igual a k ao quadrado. Lembrando que k ao quadrado é ômega ao quadrado mi epsilon. Não importa se o mi e o epsilon são complexos ou não. Não importa se eles são negativos ou não, se fosse um metamaterial. Essa igualdade tem que ser satisfeita sempre. Porque senão a solução não satisfaz as equações de Maxwell, só por causa disso. Essa equação
é conhecida como a equação da separação de variáveis, ou, se fosse um modo propagando dentro de um guia, a equação característica daquela solução. E a função psi, o seu potencial psi, independente de ser TE ou TM, é o produto desses três aqui. É o produto dessas combinações. Seno e cosseno, se a solução for estacionária em relação àquela variável, exponencial, se você já olha para a geometria e vê que ali você vai ter um campo propagando naquela direção. Nas transparências, para não... Repare o seguinte, se eu for escrever, né, isso daqui vezes isso, x vezes y vezes z, vai ficar uma expressão muito grande. Então, eu uso uma notação própria para enxugar, para não fazer com que as equações fiquem muito grandes. Então, nas notas de aula, ao invés de escrever desse jeito, ou desse jeito, muitas vezes eu uso essa notação. Isso é uma notação minha, particular. Só para a equação não ficar muito grande. Então, quando você enxergar nas notas de aula algo parecido com isso daqui, ó, enxergue desse jeito aqui, ó, uma combinação. Isso aqui não quer dizer que é ou seno ou cosseno. Isso aqui é só para dizer, ó, é uma combinação de seno com cosseno. Eventualmente pode ser só seno ou só cosseno. Vai depender do problema. Mas, em geral, ó, é uma combinação de seno com cosseno. Ou então, esse mais ou menos, para dizer o seguinte, ó, menos é propagando numa direção, mais é propagando na outra. Então, eu vou usar bastante essa notação, só para vocês não ficarem, quando aparecer, né, souberem exatamente do que se trata. Estou representando de uma maneira reduzida essas combinações lineares aqui. E, finalmente, né, o nosso potencial é o produto destas três funções. Antes de resolvermos o primeiro problema da aula, alguma pergunta? Então, para ilustrar essa separação de variáveis, vamos resolver o problema do guia retangular. Vamos resolver bem devagarinho, porque é o primeiro problema que a gente vai resolver usando construção de soluções, no caso em coordenadas retangulares. Muitos de vocês já viram essa solução, não desse jeito, mas o problema, né, resolvido em outras disciplinas. Então vamos lá no guia retangular. É uma estrutura, é um dispositivo muito usado em comunicações, principalmente em micro-ondas, porque ele permite, né, é como se fosse uma mangueira, um tubo, só que com formato retangular. Como não há necessidade de você colocar... Como não existe um segundo condutor que tem que ser isolado em relação ao condutor externo, né, você não precisa ter dielétrico lá dentro. Então, a grande vantagem dessa estrutura, em relação, por exemplo, ao cabo coaxial, é que você pode fabricar esse negócio sem ter dielétrico lá dentro. Consequentemente, as perdas no dielétrico, como ele não existe, são menores, né? A perda no metal, na estrutura, a perda ao longo do guia é menor em altas frequências do que aquela que você teria no caso de um cabo coaxial, tá? E aí, esse problema está aqui ilustrado nessa geometria. Nós vamos escolher as orientações conforme essa figura, de maneira a maior dimensão vai ser ajustada de tal maneira, né? O eixo vai ser ajustado de maneira que a maior dimensão vai ser ao longo do eixo X, e essa dimensão é A, e a menor dimensão ao longo do eixo Y é a dimensão B. E dentro você tem um meio dielétrico, né? Então, de uma maneira geral, a gente vai colocar ali características, né? Meio linear homogêneo isotrópico com características μ e ε.
Mi e o epsilon podem ser complexos, o Mi e o epsilon podem ser reais negativos, ou seja, você pode preencher esse guia com metamaterial, você pode fazer o que quiser, desde que o meio seja linear, homogêneo e isotrópico. Então, repare, nós temos aqui 4 paredes, 4 condições de contorno. Uma vai estar no plano x igual a 0, essa daqui, ó. A outra aqui por dentro, ó, vai estar no plano x igual a A. A terceira vai estar aqui embaixo no plano y igual a 0. E, finalmente, a última aqui em cima, ó, no plano y igual a B. Então, repare, todas as 4 condições de contorno em superfícies onde ou o x é constante ou o y é constante. Consequentemente, a gente pode aplicar separação de variáveis em coordenadas cartesianas. E as paredes, a gente vai assumir, pelo menos por enquanto, que elas são condutoras elétricas perfeitas. Então, se as 4 paredes são condutoras elétricas perfeitas, qual é a condição de contorno que a gente vai usar para achar as soluções TE e TM dentro desse guia? Uma pergunta. Ora, pessoal. Alguém dá um sinal de vida aí. Qual é a condição de contorno que a gente usa na superfície de um condutor elétrico perfeito? Componente tangencial, campo elétrico nulo, né? Exatamente. Então, por exemplo, se for a parede aqui de baixo, a gente tem que obrigar as componentes X e Z, que são as componentes paralelas, né, tangentes à superfície, aqui embaixo, a serem nulas. Se for essa parede aqui do lado, ó, a gente vai ter que obrigar as componentes EY e EZ a serem nulas aqui. E para isso a gente vai ter que ter aquela tabelinha. A gente vai ter que olhar para essas paredes, olhar para as expressões do EZ, do EX e do EY e perguntar, para obrigar essas componentes tangenciais a serem nulas em todas essas 4 paredes, o que tem que acontecer com o potencial escalar psi? Ele tem que ser 0? Ou a sua derivada é que tem que ser 0? Para você saber isso, você tem que ter aquela tabela que relaciona o potencial psi, independente dele ser TE ou TM, com as componentes do campo elétrico. Aqui, no caso, basta as do campo elétrico, porque as paredes são condutoras elétricas perfeitas. Em outras geometrias, a gente precisa dos dois, tanto do campo elétrico como do campo magnético. Então, vamos ver o que a gente já tem a priori para a solução desse problema. Então, quais são as condições de contorno? Nessas paredes, ó, aqui deste lado, x igual a 0, e aqui deste outro lado, em x igual a A, é y e é z nulos. Essa informação é desnecessária, porque a gente não precisa das leis de Gauss, nem das condições de contorno sobre as componentes normais. Mas isso daqui, ó, não está errado. É apenas desnecessário. Isso aqui é porque a componente normal do campo magnético, que nessas 2 paredes é a componente na direção x, ó, ela tem que ser nula na superfície de um condutor elétrico perfeito. Com esta condição aqui, ela é desnecessária, mas ela é correta. A gente só precisa mesmo se preocupar com essas 2 aqui. Nas outras 2 paredes, em y igual a 0, aqui embaixo, e y igual a b, aqui em cima, né, mas por dentro, as tangenciais que têm que ser nulas são o EX e o EZ. E isso tem que ser verdade independente da solução ser TE ou TM. Que a condição de contorno não depende se é TE ou se é TM.
Depende da geometria. Essa é a geometria que foi imposta ao problema. Ou seja, uma vez obtida a solução TE, você tem que resolver tudo de novo para outra solução. Não dá para aplicar dualidade, você tem que resolver de novo. Porque a condição de contorno é a mesma para a solução TE e para a solução TM. Como todas as condições de contorno do problema estão em superfícies onde ou o x ou o y são constantes, é possível aplicar separação de variáveis em coordenadas retangulares. Em relação à direção z, a gente espera o quê? Propagação. Afinal de contas, isso aqui é um guia, né? Que leva informação, leva energia eletromagnética de um lado para o outro. Então, na direção z, por não ter parede, a gente espera a propagação. Então, vamos escolher a exponencial complexa. E aí, para não ficar com o negócio de mais, menos, mais, menos, mais, menos, eu vou assumir apenas modos propagando na direção z positiva. Então, eu vou escolher aqui a exponencial L elevado a menos j kz vezes z. Ah, mas eu preciso também dos modos na outra direção, porque o meu problema, etc. Então, se um dia você precisar, não tem importância. A resposta é a mesma. Basta você trocar o sinal de kz. Em todos os lugares onde aparecer kz, você põe um sinal de menos. E aí, automaticamente, você tem os modos TE e TM propagando no sentido oposto. Aqui a gente só vai fazer a propagação na direção z positiva. Eu estou impondo isso na solução. Para as demais variáveis, eu tenho as paredes. Então a gente espera, lógico, né, a solução estacionária em relação a x e y. Então, eu não vou usar exponencial, vou usar a combinação de seno e cosseno. E aí, ó, eu vou usar aquela notação para as equações não ficarem muito grandes. Mas enxergue isso daqui como uma combinação de seno e cosseno. O argumento kx vezes x. E aqui, ó, seno e cosseno, um argumento ky vezes y. E, consequentemente, os meus potenciais, sejam eles TE ou TM, vão ser dados pelo produto xy com esse daqui, z. Neste problema, nós podemos usar TE e TM em relação a z, em relação a x ou em relação a y. Tanto faz. Tá? Geralmente, na esmagadora maioria dos livros de eletromagnetismo, os modos neste guia, neste problema, são definidos em relação à direção z, TE e TM em relação a z. Então a gente vai manter isso, porque é a escolha geralmente utilizada. Mas você não perderia nada, não perderia absolutamente nada se tivesse escolhido TE e TM em relação a x ou TE e TM em relação a z neste caso. A gente só vai escolher em relação a z porque é a escolha usual, é como está feito no livro do Harrington e nos demais livros de eletromagnetismo. E aí vamos resolver o problema a partir do próximo slide. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Pô, que beleza, hein? Ou está todo mundo entendendo tudo, ou ninguém está entendendo. Vamos lá. Ô, Fernando. Opa! Se eu podia voltar só nessa anotação aí do seno e cosseno aí, porque eu acho que eu então, olha só. Quando você enxergar isso daqui, ó, certo? Que eu estou usando só para ficar reduzido, na verdade, eu quero dizer, ó, vou voltar lá para trás, que é isso daqui vezes isso daqui. Ó. São 4 termos. Cosseno vezes cosseno, cosseno vezes seno, seno vezes cosseno, seno vezes seno. São 4 termos. Beleza? Beleza. Logicamente, nem todos vão aparecer, alguns vão sumir quando a gente aplicar as condições de contorno. Mas, em princípio, são estes 2 termos multiplicando esses outros 2 termos. Ficou claro agora?
Sim, obrigado. Ficou claro. Mas eu vou escrever desse jeito, senão vai ficar muito grande. E aqui também deveria ser uma combinação, mas aqui, para também não ficar muito grande, eu vou dizer, ó, só estou interessado nesta solução nos modos propagando na direção Z positivo. Porque se eu quiser os outros modos, basta trocar o sinal do KZ em todos os lugares onde ele aparecer nas próximas equações. Não apenas na exponencial, mas em outros lugares também. Porque, eventualmente, ó, vai haver uma derivada em relação a z, e esse kz aparece fora multiplicando a exponencial. Então, em todos os kzs que aparecerem, você troca o sinal dele, se você quiser representar modos propagando no sentido oposto. Mais alguma pergunta? Então, arbitrariamente, eu vou começar pela solução TE. E depois, se não der tempo nesta aula, na próxima aula, a gente faz para a solução TM. A gente chama isso de modos TE e modos TM, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, modos TE em relação a Z. Então, está aqui a tabelinha da solução TE em relação a Z. Você não pode esquecer nem a tabelinha, nem a geometria. Sem a geometria bem desenhada e sem a tabelinha, fica difícil resolver o problema. A gente precisa dessa informação que está aqui em cima. E aí, vamos fazer por partes, né? Primeiro, começar com a condição de contorno na primeira parede em x igual a zero. Ó, essa parede aqui. Na parede em x igual a zero, as componentes tangenciais do campo elétrico são y e z. E elas têm que ser nulas. Isso aqui não é um problema eletrostático, né? Essas componentes têm que ser nulas. Aí eu vou aqui na tabelinha. É y e é z. Opa, o EZ já é zero, porque a solução é até EZ. Que beleza. Então eu só preciso me preocupar com a componente y. E aí a pergunta é, essa componente y, em relação a psi, ó, depende da derivada em relação à normal à parede ou não? No caso, a normal à parede é a direção x. Ó. Ou seja, depende da derivada em relação a x ou não? Depende. Depende. Então, repare, a componente é y e, lógico, a componente x também. Ó. Só que ela não é necessária. Tá? A componente y depende da derivada parcial de psi em relação a x. Ó. Como é que eu sei disso? Eu estou olhando aqui. Ó. Não gravei isso de cabeça, não. Tem que olhar a tabela. Então, quem tem que ser zero não é a função, mas sim a derivada dessa função. E a derivada, se eu representar minha função x desta maneira, a derivada é esse cara daqui, ó. Que é proporcional à componente é y. Quando x é igual a zero, a derivada, para esse termo aqui, vai dar zero. Seno de zero é zero. Mas esse cosseno fica. Vai ficar bx. Ora, mas esse cara tem que ser zero quando x é igual a zero. Então isso significa que bx tem que ser igual a zero. Ou seja, este termo não pode existir na minha solução. A função x é cosseno de kx vezes x e só cosseno de kx vezes x. Que quando eu derivar cosseno de kx vezes x em relação a x, vai dar seno. E toda vez que o x for igual a zero, essa componente é y, vai ser nula. Então, ó, eu já matei qual tem que ser a combinação para a função x. Foi tal que ó, só ficou o cosseno.
poderia ter dado uma combinação arbitrária entre seno e cosseno. Mas aqui, porque eu fui esperto e escolhi um dos planos para ser o x igual a zero, só ficou o cosseno. Essa condição de contorno, se você fizer a matéria lá do Renato Mesquita ou do Elson, vocês vão ver que eles chamam essa condição de contorno de Neumann. Quando a condição de contorno é imposta sobre a derivada do potencial em relação à normal à superfície. Nesse caso, a normal à superfície é a direção x. A derivada em relação a x. Em relação a essa condição de contorno e ao resultado, alguma pergunta? Prosseguindo. Temos outra parede aqui, ó, em x igual a A. Lembrando que a função x, ó, já é isso daqui, o seno já foi embora. Continuando, ó, mantive a tabela para ajudar a resolver o resto. Agora x igual a A, este aqui, ó, essa parede. Nessa parede, de novo, é y e EZ tem que ser nulos. Só que agora o x é igual a A. Eu vou na tabela, o EZ já é zero. Que beleza. O EY, como esperado, continua dependendo da derivada em relação a x. Beleza. Só que eu sei que agora a função psi é proporcional a cosseno de kx vezes x. Logo, a derivada em relação a x é proporcional a seno de kx vezes x, que tem que ser zero quando o x é igual a A. Ou seja, a segunda condição de contorno me diz o seguinte: seno de kx vezes A tem que ser igual a zero, para obrigar que o EY seja nulo em toda essa parede aqui, ó, independente das outras coordenadas y e z. Esta condição de contorno me dá o quê? O que eu obtenho daqui? Dessa igualdade? Bora, pessoal. O que eu obtenho dessa segunda condição de contorno? Que kx é igual a n vezes π? Ou seja, exatamente, você está correto. Eu obtenho os autovalores kx. Eu tenho infinitos valores de kx que me dão este resultado. Cada valor diferente é um modo diferente. Como é uma função seno, é tranquilo você determinar os zeros dessa função. São aqueles valores onde kx vezes A são múltiplos de π. Consequentemente, kx é um múltiplo de π sobre A. E neste caso particular, o m igual a zero, ou seja, kx igual a zero, sozinho não me dá solução trivial. Então, o m igual a zero é incluído. Se o m igual a zero te dá a solução trivial, ele tem que ser excluído, porque não faz sentido você definir um modo que não é campo. Pô. Como é que você sabe se vai dar solução trivial ou não? Substitui aqui em cima. Se der tudo zero, é a solução trivial. Em relação a x, finou-se. Já definimos como tem que ser a função e os autovalores kx. Agora tem que repetir tudo de novo para as outras duas paredes. Antes de continuarmos, também é uma condição de contorno de Neumann. A condição é imposta sobre a derivada do potencial. Também é uma condição de contorno de Neumann. Enfim. Agora, terceira parede, aqui embaixo, em y igual a zero. Em y igual a zero, quais são as componentes que têm que ser nulas? O EZ, de novo, e o EX. O EZ é zero, beleza. Então, EX. E, infelizmente, ó, de novo, derivada em relação à normal.
a superfície, ou seja, derivada em relação a y. De novo, coincidentemente, condição de Neumann. Quem tem que ser zero nessa nova parede, ó, não é a função, mas sim a derivada dela em relação à normal, em relação a y. Ou seja, a sua função y, o yzão, tem que ser cosseno de ky vezes y. Porque o cosseno derivado vai dar seno, e toda vez que o y for nulo, isso daqui vai dar zero, e consequentemente, isso aqui vai dar zero, independente das outras coordenadas x e z. Alguma pergunta em relação a essa terceira condição de contorno? Finalmente, na quarta parede, nós vamos obter os autovalores ky. Não estou repetindo a tabela, porque a gente precisa dela o tempo todo. A última condição de contorno, na parede aqui de cima. Perdão. Mais uma vez, o EX tem que ser zero. Mais uma vez, quem tem que ser zero é a derivada do potencial em relação ao normal. Nesse caso, em relação a y. Eu já sei que o potencial é proporcional ao cosseno de ky vezes y. Consequentemente, quando o y for igual a b, eu tenho esta outra identidade aqui, esta relação, que obriga a esta componente EX a ser nula toda vez que o observador estiver localizado sobre essa superfície. Felizmente, é uma equação trigonométrica, né? Envolve um seno. Nós conhecemos a priori, ou pelo menos vocês deveriam conhecer a priori os zeros dessa função, para não confundir com os autovalores anteriores. Ao invés da letra M, eu vou usar a letra N. Então, os autovalores ky são múltiplos de π sobre b. E o n igual a zero, sozinho, não te dá a solução trivial. Como é que você sabe? Substitui aqui e verifique que você não vai ter solução trivial. Porém, como aqui tem uma derivada em relação a y e aqui uma derivada em relação a x, aqui o kx aparece do lado de fora. E aqui o ky aparece do lado de fora. Se o kx e o ky forem simultaneamente nulos, você vai ter campo nulo. Então, o kx pode ser zero, o ky pode ser zero, mas os dois não podem ser simultaneamente nulos. Então, a solução m igual a n igual a zero está fora da nossa solução. Todas as demais definem modos TE. E a gente chama isso de modos TE-MN. Onde, para cada par MN, você tem um par kx e ky específico. E aqui está, finalmente, o seu potencial TE-MN para esse guia retangular. Nós não vamos prosseguir. A gente vai fazer que nem no livro do Harrington. Uma vez obtido o potencial, o problema está resolvido. Se você for no livro do Balanis, o Balanis, aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa expressão, substituir aqui, e ele ganha mais 2 ou 3 páginas no livro dele. Vai mostrar todas as expressões para todas as componentes vetoriais do E e do H. Não precisa disso, porque essas derivadas são tranquilas. Você, se um dia precisar, você acha essas componentes. A gente vai parar na definição do potencial TE. A amplitude desse modo não é definida a priori. Só quando você definir as fontes que geram esse campo, que geram
esse modo TE-MN. Enquanto nós não soubermos as fontes que são colocadas dentro do guia e que geram um modo, a gente não sabe qual é a amplitude desse modo. Então, o modo vai ficar definido a menos da sua amplitude AMN. Essa amplitude só é definida quando você impuser as fontes, né, de que maneira esse modo surgiu lá dentro desse guia. Uma vez obtidos os autovalores Kx e Ky, o Kz, que é a nossa constante de propagação, ó, o K índice Z, está definido pela equação característica. Lembra da equação característica que Kx ao quadrado mais Ky ao quadrado mais Kz ao quadrado tem que ser igual a K ao quadrado. Essa equação é chamada de equação característica porque daqui, ó, você define a constante de propagação daquele modo. É dada por essa expressão aqui, ó. Cada par Kx, Ky, cada par Mn tem a sua constante de propagação. Ou seja, em princípio, cada modo propaga com uma velocidade de fase diferente. Por isso que é interessante, nesses guias, carregar a informação num único modo. Outra coisa, repare que essa constante de propagação, ela não depende só do par Mn e das dimensões do guia. Dependem também das características do meio homogêneo, linear, homogêneo isotrópico lá dentro e da frequência de operação. Então, repare, dado um modo, dado um par Mn, e lembre que nem M e N não podem ser simultaneamente nulos, dado um par Mn, você vai ter aqui um valor negativo deste lado. E um valor, se não for um metamaterial, né, positivo deste lado, se for um dielétrico comum. Então, repare, vai ter uma frequência ômega que vai fazer com que o argumento dessa raiz quadrada seja nulo. Para frequências menores do que essa frequência, o argumento fica negativo, ou seja, o Kz é imaginário puro. Para frequências acima dessa frequência, o Kz é real, puro, se o μ e o ε forem reais, né? Não houver dispersão dentro daquele guia. Essa frequência é a frequência de corte do modo. Se o meio não for dispersivo, para frequências abaixo da frequência de corte, o modo não propaga. Ele é dito evanescente. Para frequências acima da frequência de corte, o Kz é puramente real, e aí você tem um modo propagante. Cada modo, em princípio, tem a sua frequência de corte. Vai depender, ó, dos valores do Kx e do Ky para aquele modo. Deixa eu ver, tinha mais alguma coisa. Travou. Deu uma travada aqui, pessoal. Mas, enfim, alguma pergunta em relação a essa solução TE? Ah, apareceu agora. Então, para cada par de autovalores, um modo é definido. Nós temos infinitos modos TE. Falta agora, a gente vai fazer isso na próxima aula, definir os modos TM. Também vão ser infinitos modos TM. A combinação linear desses infinitos modos representa qualquer campo arbitrário no interior desse guia. E eles podem ser e são muito utilizados para resolver problemas numericamente, utilizando casamento de modos. Ou seja, num problema como esse,
Ao invés de você encher com tetraedros lá dentro, usar elementos finitos para resolver um negócio desse, você expande em modos TE e TM. E aí você tem um software, né, um programa dedicado a essa geometria, geometrias retangulares. Ou seja, ele é limitado a geometrias retangulares. Mas, em compensação, ele é muito mais rápido, muito mais preciso e ocupa muito menos memória no computador. Então, você tem um programa dedicado a estruturas retangulares, representando os modos nos diversos setores retangulares. A seção reta do guia pode variar ao longo do eixo. Para cada seção, você expande lá dentro em modos TE e TM, propagando num sentido e no outro. Técnicas baseadas nisso que eu falei são chamadas técnicas de casamento de modos. E aí, numericamente, você tem que determinar as amplitudes de cada um desses modos. Sendo a sua estrutura guiada formada por diferentes seções de guias retangulares, no final você tem um problema com matrizes em cascata. Você vai multiplicando uma pela outra. No final você tem a relação das amplitudes dos modos que saem em função das amplitudes dos modos que entram, que são as suas excitações. E aí você tem um programa não muito complicado para resolver, campos no interior de estruturas guiadas retangulares. Uma técnica chamada técnica de casamento de modos. É uma técnica específica para geometrias, no caso retangulares, mas em compensação rodam em frações de segundo no computador e a precisão obtida é extraordinariamente alta e esses guias podem ser cumpridos, Já se você fosse resolver isso usando técnicas volumétricas, elementos finitos, por exemplo, ou técnicas, equações integrais, puxa, isso aí na prática ia ficar inviável, A não ser que houvesse uma não homogeneidade dentro do guia que justificasse, pelo menos naquele trecho, de você ter que resolver obrigatoriamente usando uma técnica numérica. Bom, eu vou encerrar a aula por aqui. Ficou faltando para concluir esse problema a determinação dos modos TM. Isso a gente vai fazer na próxima quinta-feira. Então, se não houver perguntas, eu vou encerrar a aula aqui e daqui a pouco eu ponho o vídeo no YouTube.